Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um dia de Vale Tudo para a GCM de Pouso Alegre. Galera, tá chegando essa prova, eu sei que a ansiedade está batendo, mas vamos lá, com calma, vai dar tudo certo. Você chegou até aqui, é a hora de colocar tudo em prática que você já estudou, beleza? Então, bora para cima. A nossa revisão de hoje, nós vamos estar trabalhando em alguns conteúdos aqui dentro de conhecimento específico e legislação que está no seu edital. Especificamente, eu vou focar na parte do direito penal e algumas legislações que eu estou postando aí que pode cair na prova. Claro que agora não é o momento da gente estudar tudo, né? Já não tem mais o que fazer, até mesmo porque já está chegando a prova. Então eu espero que você aqui comigo revise alguns assuntos que já foram cobrados aí de forma bem recorrentes pela IBGP e agora é hora da gente colocar isso em prática na ótica para a GCM de Pouso Alegre. Mas antes de eu iniciar aqui, eu quero te perguntar o que você está achando da nossa revisão. E aí, deixa aqui nos comentários, você que é do curso também está assistindo essa aula aí dentro da plataforma, não esqueça de compartilhar conosco, posta lá no Instagram, pode me marcar, fica à vontade. Às vezes, claro, tem muita gente que eu entendo não quer que outras pessoas saibam, mas não tem problema. Manda o feedback para a gente lá no WhatsApp, né? Não tem problema não, isso aí para nós ouvir de vocês é interessante. Então comenta aí se você está no YouTube, se inscreva, porque vamos ter mais revisões aí durante a semana toda e bora para cima. Deixa eu colocar aqui na tela que a gente vai estar passando e aí eu quero, antes da gente começar, eu tenho aqui que tratar com você 7 dicas que você não pode deixar de fazer. Galera, o que eu vou colocar aqui não é nenhuma fórmula mágica e nada que vai trazer a sua aprovação, mas são coisas que há muitos alunos, principalmente se é o seu caso, eu falo porque tem muito aluno que me manda mensagem, que me chama ali no WhatsApp ou no Instagram, e é a primeira vez que ele vai fazer um concurso. Então, é muito comum ter dúvidas. Pode ser que para você essas dicas aqui não vão servir tanto assim, mas para a maioria é importante, né? Eu quero muito trazer isso aqui para que você não seja prejudicado lá na hora da prova, beleza? A primeira dica, que é muito importante, parece que não, mas a maioria não faz, que é conhecer o local de prova. Pessoal, o local de prova é você, se possível, ainda mais como sendo Pouso Alegre, a maioria das pessoas são daí ou da região. Então não é só você saber qual escola que você vai fazer a prova, mas é conhecer o local, o acesso a esse local. Hoje, por exemplo, nós temos várias corridas que acontecem aos domingos. Então dá uma olhada, né, no Instagram da prefeitura ou se vai ter algum evento naquele período. Às vezes vai ter uma corrida ou uma festividade bem naquele horário e aí você se programou para ir a um determinado horário e ainda pode acontecer de chegar atrasado. Então conheça bem o local, olhe ali o estacionamento, como que é. Se você tem a oportunidade, vá no sábado antes, passa ali, dá uma conferida, né? Se você for de Uber, tenta já colocar uma rota, o que você vai fazer. O Uber a gente sabe, vai ter muita gente fazendo prova, então vai dar uma movimentada maior. A gente sabe que no domingo, né? Tem ali um fluxo menor, então você precisa se preparar com antecedência. Porque o que acontece, pessoal, de aluno que infelizmente vai no lugar errado ou então acaba confundindo ali o endereço. Então, assim, se prepare, não custa nada você olhar o local. A próxima dica, a segunda dica que nós temos é separar sua documentação e caneta. Olha, confere tudo, você tem que ter lido o edital, o que você tem que levar, a sua documentação, por desencaixo, consciência, eu vou levar aqui digital, mas leva o seu documento físico, leva canetas, pessoal, tá no plural, ó, não uma. Você não sabe se vai falhar, né? Por mais que para vocês não vão ter a redação, mas leva mais de uma, leva três, testa antes, claro, né? Não chega lá e só compra, não, testa elas. Então você deixa tudo separadinho, erra pelo excesso, pessoal. No concurso você tem que errar para mais, tá entendendo? Tem que errar para mais, não é errar para menos, porque nós estamos aqui lidando com uma vaga, a mudança da sua vida. Terceira dica que você precisa ter, descansar bem. Olha só, se até agora você não conseguiu aprender, não assim conseguiu entender algumas coisas, não é uma noite antes da prova que você vai entender. Infelizmente tem muito aluno que é assim, estuda até 3 horas da manhã, quando acorda já perdeu a prova,
tá só o bagaço, não é não? Passa até mal. Então você precisa estar com a sua mente limpa, com a sua mente leve, com o seu corpo bem, para você fazer uma boa prova. Nós estamos falando de uma prova, pessoal, que são 4 horas de prova. Então é um tempo que você tem que você pode utilizar. Você pode ficar lá até 4 horas o tempo de prova, não tem problema, mas esteja bem com a sua mente. Sua mente cansada, você erra, vai confundir, vai fazer, vai ter questões que às vezes você vai errar, você vai falar assim, nossa, como que eu errei essa questão? Então, olha, descanse bem, não é uma noite de estudo que vai te fazer ser aprovado, beleza? Quarta dica: evite estudar novos conteúdos, novos conteúdos. Tem muita gente que, devido aí à correria ou à programação, não estudou determinados assuntos e aí quer estudar isso antes. O que que acontece? Isso é um erro fatal, porque além de você ficar confuso, aumentar o seu pico aí de estresse, do cortisol, a ansiedade, você vai acabar atrapalhando e bananando tudo. Então não vai estudar coisa nova. Se não estudou, meu amigo, já era. É no chutômetro mesmo, tá? Então não adianta. E aí a quinta dica, chegue cedo. Meu amigo, você sabe a miséria da hora da prova. Você sabe a hora que é. Você já está aí com vários meses. A prova, inclusive, né, Pouso Alegre foi adiada, remarcada a data. E aí você vai lá e chega atrasado ainda. Pelo amor de Deus, não pode. Claro que algumas coisas podem acontecer, né? Pode ser que alguém acidenta, pode ser que um parente seu sofra um acidente ou morre, você tem que ajudar, tem que socorrer, mas se não for esses casos, você tem a obrigação de chegar 1 hora antes do portão abrir. Não é 1 hora antes da prova, não, é 1 hora antes do portão abrir. Tá entendendo? Então chegue cedo, tá? Se prepare com antecedência, porque até você chegando cedo, para você, por exemplo, providenciar uma caneta, você perdeu alguma coisa, ou o documento, você esqueceu, você vai ter tempo. Então, chegue cedo, não deixe para cima da hora, não. Eu fico olhando, a gente já foi em vários portas de prova, tem aluno que vai lá, ele chega ali, ó, assim, fechou o portão, o cara chega atrasado ainda, gente. A gente sabe que com o tempo vai acumulando, vaga não vai achando, aí você vai achar a vaga só a 200, 300 metros longe do local, e, meu filho, não vai vir, aí esquece as coisas dentro do carro, aí já era, tá entendendo? E na hora lá, ninguém pode emprestar as coisas para vocês. E aí, a nossa sexta dica aqui, inicie pelas mais fáceis. Claro que eu coloquei entre aspas, porque a mais fácil é o modo de falar. O que eu quero dizer com isso? Psicologicamente falando, você na hora da prova está muito nervoso. Eu recomendo muito você a iniciar pela questão ou matéria que você é melhor, aquela matéria que você vai bem, porque assim você ganha tempo nessas questões e você fica psicologicamente melhor para enfrentar as questões mais difíceis, que aí elas você vai poder perder mais tempo. Você vai ver ali, peraí, consegui tempo aqui, eu posso gastar mais tempo nessas questões. Isso te ajuda bastante, beleza? Porque se você já começa a prova ali, chegou, a primeira matéria vai ser português, tá? A prova vai vindo naquela ordem do gabarito lá, na ordem do edital. Português, acho que é RLM, né? Informática. Então vai vir naquela ordem. Conhecimento específico vai ser o último. Mas faça a matéria que você tem maior afinidade. Se no seu caso todas é ruim para você, então começa do início mesmo, não tem problema. E aí a nossa última dica, não muito importante, claro, não que é porque ela não é importante, muito pelo contrário, atenção ao gabarito, porque aqui é a cereja do bolo. Gente, o que tem de aluno que erra o gabarito, por quê? O gabarito são bolinhas que você vai ter que preencher. E aí, o que que acontece? Se você errar, vamos imaginar aqui, ó, isso aqui acontece muito. Aí você tem lá as 4 bolinhas, tá bom? Se você errar, vamos imaginar que você vai lá, confunde a 1, começa a marcar na 2. Aí você vai seguindo a sequência. A 2 se marcou na 3, a 3 na 4 e assim vai indo. Já era. O gabarito é insubstituível. Você não pode ter outro gabarito. Rasurou o gabarito? Já era. Ah, eu posso fazer então, não era essa que eu queria marcar. Eu posso marcar essa aqui e falar que é. Não adianta, é máquina. Se tiver duas marcações, essa questão é considerada anulada, não pontua. Se tiver nenhuma marcação,
também não. Então, não rasure o seu gabarito, não erre, porque aqui não adianta nada você fazer uma boa prova e nessa hora você embananar tudo, beleza? Então, pessoal, essas dicas eu queria trazer para vocês, porque assim, a gente vê a quantidade de erros e falhas que algumas pessoas podem cometer e, na sua vez, tomara que você não faça isso. Prosseguindo, então, nós temos uma estrutura de prova de 40 questões. Lembrando que aqui nesse concurso, você pode perceber, para quem já está um pouco acostumado com a IBGP, que vem dominando aí os concursos em Minas Gerais, ela tomou aqui uma atitude um pouco diferente. Por exemplo, ela normalmente ela monta a estrutura dessa forma aqui, ó. Conhecimento específico e legislação fica separado. Aí fica 5 questões de legislação e 10 de conhecimento específico. Dessa vez, ela juntou, unificou. Então, nós temos 40 questões, sendo a pontuação diferente. Então, aqui vale 3 pontos, é onde você tem que intensificar bastante. As demais valem 2 aqui, né? Raciocínio lógico, informática, história, geografia e português 2,5. Então, uma prova aí que uma questãozinha te tira muito ponto. No final, vale 100 pontos. Você terá 4 horas para realizar essa prova. É um tempo, sim, bem tranquilo, bem de boa. Passa rápido, claro, mas você vai, não assuste você ver pessoas saindo ali com 1 hora e meia, 2 horas ou até menos, né? É bem comum. Isso aí para quem às vezes já está no naquele ritmo acelerado, faz tranquilo, tá? Tem gente que está acostumado a fazer, são 80 questões. Você pega aí Banco FGV, Sebrasp, que são 120, então aqui é de boa, tá? Então vá com calma, não adianta abafar. E aí, a nossa matéria hoje aqui de revisão vai entrar dentro dessa parte de conhecimento específico e legislação. Eu deixei aqui na tela, vou até deixar assim para vocês, a matéria, claro, que eu ministro aula. Os outros professores estão aí, você teve aula aí com o Fraga, com a Maiara, né? Então, aqui eu vou focar na minha matéria. Dentro do direito penal, perceba que a IBGP não mudou muito o que ela traz nos outros editais. A diferença é que ela destrinchou os crimes. Então, por exemplo, ela coloca lá crimes contra a pessoa. Aqui ela só dividiu, porque parece que é muita coisa, mas não é. Ela só veio cá dividindo pelos títulos, ó. Crimes contra a vida, desculpa, pelos capítulos. Crimes contra a vida, lesão corporal, periclitação e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar aqui, ó. Normalmente, se você pega, por exemplo, o edital de Brumadinho, que é a IBGP, ou os outros, que é a mesma coisa, ela coloca crimes contra a pessoa só. Então, é a mesma coisa. Ou então ela coloca do artigo 121 ao 183, que pega os crimes contra o patrimônio. Então, ela somente destrinchou os capítulos, ou seja, dentro do título dos crimes contra a vida, a gente tem aqui os capítulos. Por isso que tá dessa forma, beleza? Então não estranhe, não tem nada aí de muito diferente. Claro que aqui a gente tem uns conteúdos que ela nunca cobrou, como crimes contra a paz pública, crimes contra a dignidade sexual, né, que inicia aqui. Dos crimes contra o patrimônio, ela já cobrou uma questão a respeito das qualificadoras do furto, mas o foco maior é onde eu coloquei aqui de laranja, a aplicação da lei penal, um pouco aqui do artigo 13 ao 25, que vai falar do crime, e aí nós temos também a parte dos crimes praticados por funcionário público. Aqui em legislações especiais, a gente tem a lei de drogas, somente a parte dos crimes do artigo 28 ao 47, e a parte aqui também de legislações especiais, eu tenho a contravenção penal, a lei, o decreto federal 8727, que vai tratar ali sobre o uso, né, de nome social e reconhecimento dos gêneros de pessoas. Então aqui eu vou comentar um pouco sobre esses assuntos que são as apostas para a gente revisar. Lembrando que se você talvez estava um pouco atento a alguns conteúdos ou me acompanha no Instagram, você deve ter percebido que diversas atualizações foram incluídas no Código Penal e em várias leis, certo? Só que essas legislações, essas novidades, elas vieram depois do edital. Então, GCM Pouso Alegre, Brumadinho também, que não demorou a sair ali, a gente teve atualizações, agora eu esqueci o mês, né? Não sei se foi maio que veio essas atualizações, eu acho que foi em maio. Então essas novidades, não se preocupa, não vão ser cobradas para você. Tanto que se você estudou lá no nosso curso, as aulas estão de acordo com o edital normal. Ou seja, eu não gravei uma aula nova para você lá na plataforma porque não vai ser cobrado. Então a gente tem novidades nos crimes contra o patrimônio, mudou tudo.
Para você aqui, não importa. Eu estou falando isso porque a banca não vai cobrar isso aí. Ela só vai cobrar as novidades até a publicação do edital. Isso está no próprio edital, beleza? Então não se preocupa. Dito isso, vamos para o nosso primeiro ponto que já foi cobrado em prova. Do artigo 1º ao 6º está dentro do capítulo de aplicação da lei penal. Então aqui a gente estuda a lei penal no tempo e no espaço, ou seja, lembrando como que a lei penal ela se comporta com o passar do tempo e o espaço. Primeiro, nós vamos ver o tempo. A primeira coisa, como que é feito um crime, que é criado uma legislação que considera uma regra ou determinada conduta. Nós temos então a regra do artigo 1º que vai falar que para haver crime, nós precisamos que tenha uma lei anterior, ou seja, para que um crime possa existir e assim nós termos uma punição, eu preciso ter uma lei antes desse crime, ou seja, quando eu falo do crime aqui, eu estou falando do fato. Então, eu preciso ter uma lei que considere aquele fato como crime para que assim eu possa ter uma punição. Por exemplo, eu falei com vocês sobre as atualizações. Nós temos um crime no Código Penal que é o vicaricídio, que é quando o agente ele mata uma pessoa querida ou um parente de uma mulher como forma de vingança. Você já viu esses casos onde o ex não aceita o fim do relacionamento e aí o trouxa, ao invés, né, ele, ao invés de ficar quieto e tomar um rumo na vida, o que, que ele faz? Mata o filho da mulher com a forma de vingar, de machucar ela. Isso é vicaricídio. Esses crimes, ele passou então a existir agora, em 2026. Quem praticou isso antes, que a gente via vários casos, nesse ano mesmo, no começo do ano, teve vários casos aí terríveis, né, do cara matando o filho, ele não pode ser punido por vicaricídio, porque não tinha previsão legal. Então não tem crime sem lei anterior. Cuidado, não estou falando aqui que a pessoa vai ser isenta, né? No caso desse exemplo que eu dei aqui, o homem foi responder por homicídio, mas não por vicaricídio, porque não existiu vicaricídio antes. Tá entendendo? Então qualquer crime ou conduta, seja uma causa de aumento de pena, qualquer situação, eu tenho que ter a lei antes. É como se já fosse um aviso, ou seja, como se aquilo ali já fosse avisado, quem fez tem que pagar. Se não tinha esse aviso antes, eu não posso punir. É isso que você tem que lembrar. Isso é o que nós chamamos de princípio da legalidade, né? Ou seja, apenas através de lei que nós podemos criar crime. Inclusive, isso foi cobrado pela Banco BGP na prova de Barão de Cocais. Então eu espero que você fique atento. E não só, né, mas já em vários outros concursos de guarda ela já trouxe sobre isso. Da mesma forma, a pena. Não pode ter uma pena se não tiver previsão antes. Não pode o juiz definir qual que vai ser a quantidade de pena. Não, tem que ter uma média. Então, todo crime, quando você estudou, tem lá crime, pena, reclusão de tantos anos. Ou seja, tem que ter essa previsão na lei. Não pode ficar lá assim, a pena vai de acordo com o juiz, o humor do juiz, né? Aí a gente estaria lascado. O artigo 2º, ele vai então tratar para a gente sobre a sucessão de leis no tempo. Ou seja, existia uma lei, né? Uma lei A, uma lei, passou-se então o tempo, passou a ter uma mudança. Existiu a lei B, ou então a lei A deixou de existir, e isso é sucessão de leis no tempo. O que, que o artigo 2º fala? Ninguém pode ser punido por fato que a lei deixa de considerar crime. Se no artigo 1º a gente acabou de ver que para que haja crime tem que ter uma lei, aqui está sendo o inverso. Aqui uma lei deixou de punir aquele fato. Então a pessoa não pode ser punida mais. Aqui é o que nós chamamos de abolício crimes. Você precisa gravar esse nome porque a IBGP já trouxe ele em prova. Abolício crimes é quando uma lei deixa de considerar aquele fato como criminoso, como crime. Ele não é crime mais. Se a lei não considera mais como crime, logo você não pode ser punido. Lembrando que se antes daquela abolição já foi alguém condenado, e aí vem essa lei considerando então abolício crimes, cessa, olha só, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, a abolício crimes ela tem esse poder de extinguir a punibilidade e ela faz cessar todos esses efeitos.
O parágrafo único vai falar numa mesma lógica, só que aqui não é uma lei que deixou de considerar certo fato como criminoso, ela vai simplesmente trazer uma lei posterior que é melhor, por exemplo. Então aqui é uma lei que favorece o agente. Imagina então que o agente já está até preso, vem uma lei considerando que há uma redução de pena, ele tem que ser beneficiado por isso. Então a lei ela pode retroagir, desde que seja para beneficiar o agente. Então a lei pode voltar no passado só para beneficiar. Ela não pode voltar para punir. Por isso que o artigo 1º vai falar sobre esse princípio da anterioridade, certo? Da legalidade. Se não tiver lei, eu não posso voltar no passado para punir o pessoal. Então, ou seja, hoje tem um vicaricídio. Pode então voltar e punir o cara lá que praticou antes? Não pode, porque aqui é para prejudicar, ou seja, para punir. Só pode voltar para beneficiar. O artigo 3º, ele vai fugir um pouco agora da regra, é a exceção. Quando nós tivermos uma lei excepcional ou temporária, nós temos a chamada ultratividade. Lembra disso? O que significa isso, Volney? Ou seja, significa que todos os fatos que aconteceram durante essas leis, seja temporário ou excepcional, se ele aconteceu durante a vigência delas, ou seja, onde ela estava valendo ainda, aqueles fatos serão punidos depois, mesmo que essa lei já não exista mais. Por exemplo, durante o Covid, nós tivemos várias leis. Lá no Rio Grande do Sul, enquanto estava acontecendo aqueles desastres, nós tivemos algumas leis penais ali, intensificando algumas penas, punindo outras condutas, e aquela lei ela estava vigente durante aquela situação. Então, quando aquela situação, o desastre acabou ali, a situação, a lei deixou de existir. E aí, a pessoa não pode ser punida, não pode ser punido mais? Negativo. Ela será punida, deve ser punida. Beleza? Ela deve ser punida. Isso é chamado de ultratividade. Seja, é o que o artigo 3º fala. Embora decorrido o período de sua duração ou cessado de circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Beleza? Então lembra disso que nós teremos, a IBGP ela vai focar muito na letra da lei, é uma banca que trabalha muito essa letra da lei. O que é a letra da lei? Copiar o que está no artigo aqui e colocar como alternativas. Prosseguindo, nós temos agora o artigo 5º. Claro, não que eu estou desfazendo do 4º, não, mas que eu só deixei separado para a gente ver depois. O artigo 5º vai falar sobre a territorialidade, ou seja, o que é considerado território brasileiro para fins de aplicação da lei penal. Resumindo, é isso. E o artigo 5º ele vai falar para a gente que a lei brasileira aplica-se, olha só esse termo aqui, ó, sem prejuízo de convenções, tratados, regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, o artigo 5º vem falar sobre o território nacional, ou seja, o que é território nacional? Isso que a gente fica com dúvida, né? Se acontecer um crime no território nacional, vai aplicar a lei penal brasileira. Claro que vai obedecer às convenções, tratados e regras que o Brasil é signatário. Então, significa que sem prejuízo é o quê? Sem prejudicar as convenções. Então, o Brasil ele vai respeitar essas convenções. Peraí, eu tenho uma lei, mas eu tenho que cumprir com a minha palavra. Se eu acordei lá com a Itália que eu vou fazer, vou aplicar essa convenção, esse tratado aqui ao invés da lei, vai ser isso. É isso que quer dizer. E aí, o parágrafo 1º e 2º, eu gosto de explicar para você mentalizar porque é mais fácil de entender, certo? Porque o que nós temos aqui? Nós temos a definição do território nacional. O território nacional, ele é todo, a gente tem o território físico e o território jurídico, que é o território por extensão, que são as aeronaves e embarcações que você está vendo aqui. O território geográfico, que é desse lado esquerdo aqui do mapa, deixa eu deixar em tela cheia para você, isso é o Brasil, certo? É o mapa do Brasil. Então isso aqui é um território físico, ou território natural do Brasil, é o território físico. Então qualquer crime que acontecer, seja aqui no Amazonas, seja aqui em Minas Gerais, vai aplicar a lei brasileira. Também entra aqui o mar territorial, tá vendo só? Esse aqui, ó, o mar territorial, essa linhazinha são as 22 milhas, né? Nós teremos aqui a aplicação considerando como território geográfico, beleza? Só que o que acontece quando um avião
entra nesse rumo aqui, ó. Um avião tá indo lá para Europa. E aí? Acontece um crime lá dentro. Ele não tá aqui em cima. Ele não tá aqui, ó, em cima do Brasil e nem no mar territorial. Ele tá no que nós chamamos de alto mar. O que que vai acontecer? Essa é a regra. É isso que a gente trabalha aqui no parágrafo 1º e 2º do artigo 5º para você conseguir entender, certo? Quando que será considerado. E aí, vamos lembrar do seguinte: quando nós estivermos diante de uma embarcação ou aeronave pública em qualquer lugar do mundo que ela estiver, o Brasil considera ela como território nacional, como uma extensão, seja quando for pública ou a serviço do governo. Agora, se for privada, ou seja, privada brasileira, se ela for privada, ela é particular, ela é brasileira, somente será considerado território por extensão se estiver aqui no alto mar ou no território geográfico, beleza? Ah, o avião pousou lá na China, já era, tá lá passando lá, não tem como mais aplicar, beleza? Então lembra disso aí. Agora, se for particular e for estrangeiro, ela é privada, mas é estrangeiro, ou seja, ela não está registrada no Brasil, logo ela só é considerada território por extensão se estiver no território geográfico, tá? No território geográfico. Então, se por exemplo tem um navio vindo aqui para o Brasil, esse navio ele está aqui ainda no alto mar. Esse navio, vamos imaginar que ele é um navio holandês. Esse navio, se acontecer um crime aqui dentro, não vai aplicar a lei brasileira. Agora, no momento que ele chegar aqui e entrar no mar territorial, pode ser que ele nem atracou ainda, mas aconteceu um crime lá dentro, aplica a lei brasileira. Essa é a lógica, beleza? Agora, se for público ou a serviço do governo, independente para o Código Penal, em qualquer lugar do mundo, ele é considerado extensão do nosso território. Prosseguindo, então, nós temos aqui o artigo 4º e 6º, que vai falar sobre tempo e lugar do crime. Lembra aí que tempo do crime é o momento da ação ou omissão, mesmo que seja o momento do resultado seja outro, ou seja, se o agente, ele com a intenção de matar uma pessoa, ele atira numa pessoa e a pessoa vai lá e morre só 3 dias depois, o tempo do crime é o momento dos disparos e não o momento da morte. Isso não significa nada aqui, não estamos falando nada sobre punição. O cara vai responder por homicídio. Eu estou falando sobre tempo do crime. Como que a gente vai definir tempo do crime? É o momento da ação ou omissão. Já o lugar do crime é tanto o lugar que aconteceu a ação ou omissão, no todo ou em parte, ou onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Ou seja, se eu estiver lá em Foz do Iguaçu, antes de atravessar lá a ponte para ir para o Paraguai, eu vou lá e dou um tiro no cara, o cara foge e cai e morre lá no Paraguai. Eu tenho então a conduta, né? A conduta que aconteceu no Brasil e o resultado que aconteceu no Paraguai. Os dois países são locais do crime. Então aqui nós temos uma diferença, uma lógica para o lugar do crime e outra para o tempo do crime que você não vai errar, tá? Só representando, tem um bizu, né, sobre as teorias. Tempo do crime, nós adotamos a teoria da atividade e local do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade ou teoria mista. Prosseguindo, você não pode esquecer o conceito de crime doloso e culposo. Crime doloso é quando a gente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. Crime culposo, quando o agente ele não quis, mas ele deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Beleza? Então, essas diferenças você precisa saber, você não pode errar. Além disso, eu trouxe aqui o erro de tipo, que é um assunto que a IBGP já cobrou em prova. O erro de tipo, pessoal, ele é um excludente do fato típico, tá? Então, o primeiro elemento do crime que você estudou comigo, dentro ali da teoria do crime, você viu lá que o fato típico ele tem vários elementos. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, certo? O erro de tipo, ele é um excludente da conduta. Então, ele exclui a conduta. Por que ele exclui a conduta? Porque não existe conduta sem vontade, ou seja, não existe conduta sem dolo, né? Sem uma vontade. Claro que a gente pode ter conduta culposa, ok. Só que quando eu estiver diante de um erro de tipo inevitável, o que significa isso? Não tinha como evitar esse erro, eu vou excluir o dolo, logo também a culpa, logo não existe conduta,
tá? Então, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Normalmente a IBGP copia isso aqui e aí ela pode inverter. Culposo, ela põe aqui, exclui a culpa, mas permite por crime doloso. Ou então ela pode colocar que o erro sobre elemento tipo não exclui, inventa um não aqui. Muita atenção. Ela também já cobrou sobre o erro sobre a pessoa. Então aqui eu erro sobre na identidade da pessoa, presta atenção. Então o erro na identidade é o que? Eu queria matar o fulano, eu matei ali o pai dele achando que era ele, o irmão dele achando que era ele. Percebo que eu errei na identidade, não no alvo em execução. Eu não errei ali um tiro, eu queria acertar o cara, errei o tiro, acertei no outro. Não, aqui eu errei na identidade, eu acertei. Para mim, eu estava acertando a pessoa certa. Não isenta de pena. Então o código já fala, não isenta. Você não pode alegar, mas não era ele que eu queria matar. Não é, você vai responder normal. Só que para o código, você responde como se tivesse matado aquela pessoa que você queria mesmo, realmente. Ou seja, não leve em consideração as condições e qualidades da pessoa que foi atingida, mas sim da pessoa pretendida. Então, se por exemplo, olha só a lógica do código, se você queria matar, vamos imaginar a sua mulher, sua esposa, e isso aqui vai considerar um feminicídio, ok? Um feminicídio. Se você queria matar sua esposa e você acaba matando o irmão dela, que estava lá deitado na cama, você achou que era ela, ou seja, você matou um homem, certo? Você errou sobre a pessoa, então você errou na identidade. Você mesmo tendo matado o seu cunhado, você vai responder por feminicídio, porque não vai levar em consideração as características e condições dele, mas sim da pessoa pretendida, que no caso é a sua esposa, sua namorada. Então você responde por feminicídio. Olha que legal, né? Então essa é a lógica do Código Penal. Eu vou punir você como se você tivesse feito o crime contra aquela pessoa que você queria. Eu vou levar em consideração as condições e qualidades dela e não da pessoa atingida. E aqui a gente prossegue com as excludentes da ilicitude, que assim, aqui despenca bastante em prova. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Isso aqui é o básico do básico, você precisa saber. Mas o importante que isso é você lembrar, né, da lógica das excludentes. Quando a gente estiver falando de estado de necessidade, nós estamos falando de perigo atual. Então, isso aqui que vai diferenciar. Normalmente a IBGP ela gosta de trazer uma hipótese, um caso, ela coloca lá o João e tal, tal, tal. O que você vai identificar na hora da prova? Perigo atual. Se falou em injusta agressão, atual ou iminente, nós estamos falando de legítima defesa. Então, legítima defesa, o agente ele usa moderadamente dos meios necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. O estado de necessidade, eu vou sacrificar um bem jurídico para salvar de perigo atual. Em ambos, nós podemos ter a direito próprio ou de outra, ou seja, eu posso exercer tanto o estado de necessidade e legítima defesa para mim ou para outra pessoa, para um terceiro. Lembrando que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Isso para você saber e lembrar, depois leia o artigo 13, parágrafo 2º, lá estão as pessoas que têm o dever legal de enfrentar o perigo. E aqui o parágrafo único do artigo 25 vai considerar em legítima defesa a ação do agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, cuidado, muita gente confunde isso aqui com estrito cumprimento do dever legal, mas você não vai errar. Lembrando que o parágrafo único do artigo 23 diz para nós que o agente ele responde pelo excesso, seja doloso ou culposo. Ou seja, enquanto você estava ali repelindo a injusta agressão, você estava em legítima defesa. Cessou a injusta agressão, pronto, acabou aqui. Toda conduta que você praticou durante esse período, você não vai responder por ela. Ou seja, se um cara chegou para te assaltar e você vai lá e sapeca o cara, cessando assim então a injusta agressão. Essa ação sua não será punida, porque não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa. Ok. Agora você vai lá, fica com raiva do cara e fala assim: agora você não vai roubar ninguém mais, não vai tentar matar ninguém. Eu vou
arrancar suas mãos. Essa conduta sua, ela é um excesso. Você vai responder normalmente por ela. Beleza? Então, se você arrancou as mãos do cara, você vai responder por lesão corporal gravíssima ou ainda se não tentar jogar para você uma tentativa de homicídio, né? Então a gente tem aí esses exemplos. E assim, para fechar essa parte do direito penal, eu quero trazer para você um resumão dos crimes praticados por funcionário. Aqui o bizu é o seguinte, é você lembrar dessas palavras-chave em cada crime. Lembrando que no edital a banca só trouxe esses crimes aqui. Por isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Então se você pegar lá no edital, a gente não tem todos os crimes, tá? Somente, ó, presta atenção aqui, ó, 312 a 313B e 316 a 320. Então, a banca aqui, ela, né, foi mais restrita, não está cobrando todos os crimes praticados por funcionário. Por isso eu trouxe esse resumão para você que isso facilita. Por quê? São duas as formas da IBGP cobrar aqui. Ou ela vai cobrar o texto da lei, colocando para você assim, qual conduta que configura o crime de corrupção passiva, por exemplo. Aí você tem que identificar. Ou então, ela pode trazer para você da seguinte forma, um caso. João, funcionário público de Pouso Alegre, ele, valendo-se da sua condição de funcionário público, subtraiu determinado bem. Qual o crime? Aí ela pode trazer sim. Um caso aqui que eu exemplifiquei, nós estamos diante do crime de peculato. Apertando aqui a mudança de cena sem querer. Bora lá então. Então nós temos aqui os crimes que podem vir para você. Qual é aqui os crimes que a IBGP mais cobra, pessoal? Esses todos, tá? Principalmente, claro, se fosse para falar assim, não vou, não quero realmente diretão. Peculato, corrupção passiva são os mais recorrentes em prova da IBGP. Não significa que você não tem que ver os outros, tem que ter. Então, qual que é a palavra-chave aqui em cada um? No peculato, nós temos o funcionário que vai apropriar, desviar ou subtrair. Lembrando que para você, nós temos no conteúdo programático o crime de furto, né? Então, furto é um crime contra o patrimônio. Também tem a conduta de subtrair. A diferença é que aqui no peculato, essa conduta de subtrair, o funcionário público, ele se vale da condição dele. Ou seja, uma coisa é o funcionário público sair na rua e furtar como qualquer outra pessoa. Então lembra assim, se o funcionário ele subtraiu como qualquer outra pessoa faria, não é peculato, beleza? Agora, se ele subtraiu valendo-se da sua condição de funcionário público, ou seja, ele teve essa facilidade, você concorda comigo se você como guarda, você não tem um acesso lá na guarda, lá no pátio da guarda, lá no almoxerifado da guarda, por exemplo, você não tem um acesso, por ser funcionário público, você não tem acesso lá dentro da prefeitura, mais fácil. Então, se você conseguiu acessar aquela coisa valendo-se da sua condição, você subtraiu, você está praticando peculato e não furto. Agora, se você subtraiu aquilo ali de uma forma que qualquer pessoa, só você trocar o personagem. Peraí, se fosse uma pessoa comum aqui, um civil, ele conseguiria fazer isso? Sim. Então é crime de furto e não peculato. As outras condutas, apropriar e desviar, fica fácil, porque aí o funcionário ele tem a posse em razão do cargo, certo? Então, em razão do cargo, ele tem a posse daquele bem, daquele valor, em razão do cargo, tá? E aí ele decide apropriar, se tornar dono daquilo, ou decide então desviar a finalidade daquela coisa. A concussão é um crime aonde o agente agora ele vai exigir o objeto aqui é vantagem indevida, certo? Que é o mesmo objeto da corrupção passiva. Não necessariamente é dinheiro, né? Eu desenhei um parágrafo aqui. Não necessariamente é dinheiro. Vantagem indevida é de qualquer natureza. Então, na concussão, o agente exige, na corrupção passiva, ele solicita, recebe ou aceita promessa, tá entendendo? Aqui é vantagem indevida, há um envolvimento de vantagem. Então, o funcionário público, ele passa então a exigir, impor, cobrar um determinado valor, impor aquela situação para benefício próprio. Isso é a concussão. Normalmente, a banca vai trazer para você a palavra-chave. Por isso que você tem que gravar isso, exigir, tá? Se falou que o funcionário exigiu, concussão. Se falou que ele solicitou, recebeu, aceitou promessa, corrupção passiva. Agora, detalhe, o excesso de exação, ele também tem o termo exigir.
Só que aqui não é vantagem indevida, é específico. O agente ele exige um tributo indevido. Ele vai lá, imagina o fiscal da prefeitura te cobrando um IPTU que você não deve e fazendo isso de sacanagem. Isso é sergização. Ou então, mesmo que você está devendo IPTU, ele está te cobrando de forma ilegal, ele está te cobrando de forma vexatória, que não pode, de forma que a lei não permite. Isso também configura exagerzação. Então, se fala na prova que o agente exigiu, só confere qual que é aqui o objeto. Se é vantagem indevida, é concussão. Se ele está exigindo um tributo indevido, aí é exagerzação, tá? Isso aqui cai demais, tá, pessoal? E nós temos a prevaricação, aonde o objetivo aqui, lembrando que na prevaricação, na condescendência criminosa e na advocacia administrativa, não há vantagem indevida, não tem. Veja que agora mudou a motivação do agente. Eu vou prevaricar, eu fazer algo infringindo dever funcional ou não fazer, me omitindo, certo? Qual que é a motivação? Interesse ou sentimento pessoal. Não é por causa de vantagem devida, é o meu sentimento ou interesse pessoal, preguiça, má vontade, isso é prevaricação. Da mesma forma, com descendência criminosa, a palavra-chave é indulgência. O que é indulgência, Volney? É piedade, é ter dó do candango. Você chorou, o cara te contou, né? Você viu aquela história assim? Se eu te contar minha história debaixo de um pé de amora, você chora. Você ouviu a história do cara, você ficou com dó dele, você ficou com dó. Isso é ter piedade, isso é indulgência, tá? Então, se você, o superior ou o superior que tem a competência para punir, responsabilizar, ele deixa de responsabilizar o subordinado por indulgência, por dó, condescendência criminosa. Ou se você, que não tem competência, você não denuncia o seu colega que fez uma cagada, você não fez isso por indulgência, né, por dó, condescendência criminosa. Então, cuidado com a motivação. Se na prova falar que você não denunciou ou o superior não responsabilizou porque ele recebeu uma vantagem indevida, corrupção passiva. Tá entendendo? Então você vai olhar a motivação. E aí nós temos a advocacia administrativa, onde você vai olhar o verbo aqui, patrocinar. Então o funcionário público ele patrocina, ele corre atrás das coisas para resolver para o particular, se valendo da condição dele de funcionário. Não tem vantagem devida, não tem. É aquele famoso caso assim, vou dar um jeito, vou dar uma olhada, tá entendendo? Isso é advocacia administrativa. O cara vira seu advogado e corre atrás das coisas para você, não é? Então é aquele jeitinho que é uma coisa tão normal que acontece aí no nosso dia a dia, né? Infelizmente. E aí, pessoal, lembrando que talvez você ache assim, ah, mas essa revisão foi muito rápido, passou muita coisa. Não, 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 calma. Esquece que a prova não é só direito penal, não, tá? Não é. Tem uma porrada de conteúdo, tem uma porrada de lei, tem lei municipal, tem direito administrativo, processo penal, constitucional. Então não esquece, não tem como eu passar aqui a revisão geral, não. Beleza? Então, olha, antes da gente começar, você que está no YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Nós batemos aí os 250 mil inscritos. Isso é muito bom, uma alegria muito grande pra gente. E aí você tem que ficar por dentro das novidades, tá bom? Acredito que a gente vai fazer a correção da prova aí. Manda para nós, tá? Manda para nós e a gente vai se esforçar para fazer essa correção. Aí eu quero trazer aqui duas leis que assim não, é aquela sensação que vai cair em prova, certo? Eu às vezes acredito que a IBGP possa brincar e cobrar isso aí. Então tem muito tempo que ela não cobra essa legislação, o decreto aqui 8727, tem muito tempo, tá? Mas rapidamente, o que eu acredito que ela pode vir? É um decreto bem simples, lá no curso você estudou comigo, né? Bem pequeno, é uma aulinha só. E aí ela pode inverter aqui os conceitos. Então, lá no decreto ele traz os conceitos para nós: nome social e identidade de gênero. Então, nome social, eu até deixei de laranja aqui, fica fácil se você quiser tirar um print e tal para memorizar essas partes. Nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou trans ela se identifica e é socialmente reconhecida, tá? Então, esse é o nome social dela. É o nome. O cara, ele, por mais que ele nasceu João, mas ele chama Maria agora, e esse é o nome social dela, é o nome que a sociedade se identifica e reconhece ela agora. Já a identidade de gênero é a identidade da pessoa a respeito à forma que ela se relaciona
com as representações de masculino e feminino, ou seja, ele se considera masculino ou feminino. Isso é identidade de gênero. O que a banca pode vir que ela já fez em prova? Inverter isso aqui. Então fala que nome social é isso, é identidade de gênero, é esse conceito, e aí é muito comum ela coloca lá, alternativa A, marca, ela fala assim, de acordo com o decreto, tal, marca é incorreta. Então, normalmente ela faz essa inversão. Outra coisa também, a respeito da organização dos órgãos da administração pública. Em seus atos e procedimentos, eles devem adotar o nome social da pessoa travesti ou transexual de acordo com o requerimento e com o disposto nesse decreto. Ou seja, se o cara trabalha ali, certo? Ele tem que, se ele era o, já aconteceu isso aí, um delegado, ele nas férias saiu delegado, né? Depois voltou delegada. Então ele tem que ser tratado com o nome dele ali que ele adotou, tá? Um direito dele. Também nós temos a respeito aqui do órgão, né? Poder empregar o nome civil da pessoa ou travesti acompanhado do seu nome social apenas quando necessário. Ou seja, o nome civil da pessoa, né, o nome de nascimento dela, nome de batismo, pode ser utilizado, mas em caso estritamente necessário. A banca pode vir e falar em qualquer caso ou de forma aleatória, não tem, né, que de forma assim que quando quiser, ou seja, está errado, é só quando for realmente necessário. Outro ponto aqui que assim, isso aqui confunde muito, né? A pessoa travesti ou transexual poderá requerer a qualquer tempo a inclusão do seu nome social em documentos oficiais e no registro sistema. Ou seja, às vezes acontece a pessoa continuar com o mesmo nome, com os dados, mesmo ela já tendo feito a transição e tudo mais. E aí ele pode, o que o decreto fala? A qualquer tempo. O que a banca faz? E ela já fez, coloca um prazo. Por exemplo, ele poderá requerer no prazo de 2 anos, né? E aí a pessoa acaba errando. Então essas palavras aqui, chaves que eu deixei de laranja, são aquelas que assim são mais prováveis de aparecer em prova, beleza? E aí nós temos aqui a Lei de Contravenções Penais, que por um período ali em 2024, mais ou menos, a IBGP estava cobrando bastante lei de contravenções penais. Ano passado, acho que nenhum concurso dela teve, mas a gente tem que identificar. Se você estudou lá comigo, né, a parte da teoria do crime, no Código Penal, o código não fala sobre as contravenções, porque o código vai tratar de crimes, os conceitos, elementos excludentes, as regras de penas, ação penal e os crimes em espécies. Só que no direito penal brasileiro existe duas formas de infração penal. Perceba, uma coisa é crime, outra coisa é infração penal. Infração penal para nós seria o gênero. Então, lembra disso aqui. Infração penal é o gênero. Assim como existe infração de trânsito, certo? Infração administrativa, infração civil, existe a infração penal, que você vai ser punido com alguma pena, né? Com uma pena criminal. Então, nós temos o crime ou chamado delito, certo? E nós temos as contravenções penais ou chamados de crime anão ou crime liliputiano, né? Quem já assistiu aquele filme lá, liliputiano. Então, a IBGP não trabalha esses termos, não. Mas é só para você relembrar sobre essa diferença, ok? Aí nós temos a lei, o Decreto-Lei 3.688, antigão, de 41, também, né, o Código Penal de 1940, que trata das contravenções penais. E aí, a nossa legislação penal, ela trata de forma diferente o crime e contravenção. Então você vai ver aqui algumas coisas que você não pode errar. Normalmente a IBGP, quando cobrou em prova, ela traz essas regras que são diferentes, tá bom? Essas regras são diferentes. Se você não viu nada sobre contravenção, aí eu recomendo você dar uma lida, principalmente no material que está disponível na aula, e faça uma leitura, principalmente do artigo 1º ao 16, a parte geral da contravenção. A lei de contravenção penal ela é igual ao código assim também, tem a parte geral e a parte especial que vem tratando as contravenções. Leia só a parte geral, não precisa se preocupar com todas as contravenções, não precisa. Só a parte geral que são as regras, é o que a IBGP vai cobrar para vocês, tá?
E aqui eu separei as diferenças mais cobradas. Por quê? Porque só aqui já dá uma questão, tá? Tô solucionando aqui, é foda, né? Mas olha só, nós temos aqui os tipos de pena. Então, lembra, para contravenção penal, não admite reclusão e nem detenção, tá? Reclusão e detenção é só no crime. Você já deve ter visto lá, você leu algum crime, estudou os crimes comigo, você viu lá, tem crime que é com reclusão, outros com detenção. A contravenção não. Ou ela tem prisão simples ou multa. Tá entendendo? Ela não tem reclusão e detenção. Essa é uma diferença muito importante. Outra situação, ação penal. Os crimes você deve ter estudado, você viu, toda hora eu falava, ó, esse crime, por exemplo, crimes contra a honra, é punido com ação penal privada. A ação penal ela é privada, você vai fazer uma queixa, certo? Mas tem crimes que a ação penal ela é pública, podendo ser condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça, ou ação pública incondicionada, né? Você estudou aí a lei de abuso de autoridade, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, por exemplo, né? O homicídio, crimes contra a vida é ação penal pública condicionada, mas tem crimes que é condicionada. Se alguém te ameaçar, por exemplo, você tem ação penal pública condicionada, é você que tem que representar contra essa pessoa. Olha só, a contravenção, toda contravenção a ação penal será pública incondicionada. Então não existe ação penal privada, condicionada nas contravenções. Isso é só para os crimes. Olha, isso aqui é outra situação muito importante. No crime, você tem a punição da tentativa, certo? Tentativa está lá no artigo 14, no inciso 2. Então, se você pratica um crime tentado, ou seja, na forma tentada, você tentou matar alguém, você vai responder por homicídio tentado. Você vai responder na pena do crime com a redução de pena de 1/3 a 2/3, de 1 a 2/3. Então, essa é a fração que você vai ter a pena reduzida, tá? A tentativa ela é uma causa de redução de pena. Então, se você iniciou a execução, não atingiu a consumação por circunstância alheia à vontade do agente, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Isso é crime tentado ou tentativa daquele crime, né? É assim que fica o termo correto. Você é punido se você tentar um crime. Agora, a contravenção não é. Muito cuidado que às vezes a banca pode falar que não admite tentativa. É, tecnicamente está errado falar que não admite, tá? Que não admite, tecnicamente. Por quê? Admite, só não pune, tá entendendo? Se você tentar praticar uma contravenção, é possível, você pode praticar, só que você não será punido. Tá entendendo a diferença? Só que é muito comum as bancas, não só a IBGP, no geral, tratar que o não admite como o não pune, sendo sinônimos, né? E não é. Uma coisa é não admitir, não aceitar, outra coisa é não punir. É tipo assim, você, vamos exemplificar, né? Sempre falo aqui, sabe quando eu falo com minha esposa, quando você gosta de comer alguma coisa, certo? Tem coisa que você come, você só não gosta, não é? Agora eu não posso falar, então você não gosta disso. É chato, gente, assim, não é? Você vai lá, não, eu não gosto muito de café, eu não quero beber café. Ah, então você não gosta de café? Não, não é assim, não. Eu só não gosto muito, certo? Tem gente que é assim, não tô falando só um exemplo. Mas aqui é a mesma lógica. Então, assim, a tentativa é admitida, só não é punida. Mas as bancas tratam assim. Se você vê, pode marcar como correta, porque eles estão considerando que não admite. E aí a gente tem as extraterritorialidade. Você não estudou isso nos crimes porque não está no edital, né? A extraterritorialidade, ela começa lá, ela está no artigo 7º do Código Penal para os crimes, ou seja, aqui é um crime que aconteceu no território estrangeiro, e aí, lembra, a gente estudou sobre os territórios por extensão. Tudo ali no artigo 5º é territorialidade, ou seja, o crime que aconteceu no território nacional, seja o geográfico ou o por extensão, e aplica a lei brasileira. Extraterritorialidade significa que o extra é além, ou seja, no território estrangeiro. Então, o crime aconteceu no território estrangeiro e eu vou punir com a lei brasileira. Essa é a lógica. Olha que doideira, né? Então, um exemplo. Se alguém lá no outro país atentar contra a vida do presidente do nosso país, a vida ou a liberdade, o Código Penal quer punir aquela pessoa.
independente de qualquer coisa. Não importa se ele é brasileiro, se ele é americano, não importa. O código quer punir. Se vai, é outros 500, tá? Então isso é extraterritorialidade. Na contravenção não existe isso. Então não admite, tá vendo? Não admite. Não existe extraterritorialidade em contravenção. Contravenção só admite dentro do território nacional. Então não tem como ter extraterritorialidade na contravenção. Por exemplo, jogo do bicho é uma contravenção. Se você jogar, né, o jogo do bicho lá nos Estados Unidos, lá, por exemplo, você vai no Texas, né? Tem muito lá cassino, que não tem no Brasil, é proibido, né? É contravenção penal. Então você vai jogar lá no cassino, você está praticando contravenção penal, tecnicamente, mas não é admitido. No Brasil não admite. Você não vai ser punido. Você só vai ser punido se fosse aqui no território nacional, né? Essa é a lógica. Então esse quadrinho ajuda bastante, são as principais diferenças. Acabou que aqui eu já aproveitei e resumi outras coisas também. E pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu espero que você tenha gostado. Esse é o objetivo. Se você gostou, né, tá aqui no YouTube. Se você conseguir, já aproveita, se inscreva aí no canal, né? Vamos estar firme e forte. E eu quero desejar a você uma boa prova, certo? Inclusive, ó, a gente tem até uma camisa própria para isso, ó. Boa prova, desejar a você, meu amigo, minha amiga, uma boa prova. Saiba que é aquilo que você está buscando, né? Você vai conseguir, acredita. Vai chegar a sua vez. Talvez você tá aí um pouco desolado, sem esperança, ou às vezes não tem muitas pessoas para te apoiar. A gente às vezes fica pensando assim, mas a vida é assim mesmo. A vida, o concurso público, ele não é um mar de rosas. A gente às vezes até fala assim, né? Ah, que o concurso ele é você contra você mesmo. Não é uma corrida. Corrida aí que você paga, todo mundo ganha medalha que chega lá, não é? Né? Todo mundo chega, todo mundo corre e chega a medalha. O concurso não é assim, cara. É, aí Pouso Alegre são 50 vagas, né? Ou seja, não tem como, são só 50 pessoas. Então você tem que correr atrás, você tem que se entregar de verdade, certo? Para você conseguir uma vaga, para você sorrir, muita gente vai ter que chorar, cara. Essa é a realidade. Ela dói, dói, mas é o que você precisa aceitar e não desistir. Pode ser não dessa vez, mas o conhecimento que você adquiriu até aqui, você não pode perder ele, ninguém vai te tirar isso. Então continua firme, certo? Ninguém vai vir fazer por você, o professor não vai, ninguém vai te entregar o seu diploma, a sua posse, ninguém vai. Então faça por onde, se não tem nenhum concursado na sua família, que você seja o primeiro. E vamos para cima, é assim mesmo, tá? Vai doer mesmo, vai doer, mas nada nessa vida vem fácil, gente. E tudo é tempo. Saiba esperar, né? Olha só, tem até uma ampulheta aqui, ó, legal. Um negócio que eu sempre quis muito, né, ter assim de enfeite. E é bom a gente ver que o tempo, olha, ele é implacável, ele vai caindo. E aí, o que que você tem que fazer? Fazer, é isso, é fazer. Porque o tempo, ó, ele não para, ele não para. Então você tem que plantar, tem que correr atrás, tem que colocar os seus sonhos, suas vontades, tirar isso do mundo dos sonhos, parar de dormir e desenhar e fazer aquilo ali acontecer, beleza? Então, meu amigo, minha amiga, sucesso para você, que Deus te abençoe. Faça, siga aquelas dicas que eu dei para vocês, foi útil, retenha aquilo que é bom também e pode ter certeza, eu estou torcendo por você, de verdade, porque a sua aprovação é também uma alegria para nós, é a aprovação nossa também. Você ser aprovado é bom demais para gente, tá? Então nós não estamos aqui para brincar com seus sonhos e espero que principalmente você, se nós não estamos aqui brincando, muito menos você tem que brincar com a sua vida, certo? Muito menos você. Beleza, pessoal? Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu!